Então, Haribol, Hare Krishna, nós vamos começar com a pronúncia dos mantras que nos conectam aos Vaishnavas, a Srila Gurudeva. Om Gyanati Mirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Namobishtam Staptam Yena Bhutale Swayan Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muito bem. Na aula de hoje nós vamos retomar, na aula passada nós terminamos nos primeiros versos do capítulo 12. O capítulo 12 é um dos capítulos mais importantes, pois ele vai falar de Bhakti Yoga, do serviço devocional puro ao Senhor Krishna, né, que é considerado o meio mais elevado e adequado para alcançar Prema, Krishna Prema. Então, qual é o objetivo da nossa prática devocional, do nosso estudo, do nosso amor por Deus? É obter, né, este sentimento transcendental descrito como Krishna Prema, ou seja, o amor absoluto, né, o êxtase do amor que a alma vai sentir por Deus. Nós vamos falar mais adiante das etapas do processo de Bhakti, né, e dos sintomas que nós estamos, digamos assim, experimentando durante esse processo, né. A primeira parte do processo, digamos, aquilo que o Bhagavad Gita acaba suscitando em todos nós, é Sharanagati, em sânscrito, que nós traduzimos em português como rendição. O Bhagavad Gita causa, né, uma reorganização da nossa mente, nós vamos compreender o que são as reencarnações, nós vamos começar a contemplar o que é sermos pessoas imortais, o que é o significado da imortalidade da alma na prática. Você vai começar a imaginar o que significa viver eternamente em diferentes corpos, até alcançar o corpo definitivo, né? A forma, na verdade não é um corpo material, a forma espiritual eterna de cada um de nós. Então você vai começar a projetar esse aspecto, né? Compreender esse aspecto. Nós vamos compreender vários temas no Bhagavad Gita. O que é o tempo, o que é a alma, o que é a reencarnação, o que é Deus. E agora nós vamos começar a entender o que é o processo para nos aproximarmos de Deus, né? Então, tudo isso vai acordando durante a leitura do Bhagavad Gita, e esse processo chama-se Sharanagati. Digamos assim, essa rendição chama-se Sharanagati. Então, uma vez que nós nos rendemos, que a alma se rende a Deus, isso não é, digamos assim, algo simplesmente físico, é uma coisa profunda e interior, né? Quanto mais você ouve falar sobre Krishna, né, tanto algumas pessoas, né, que já estão aqui dentro da chamada do Hangout, né, já estão sentindo isso. É como se você estivesse sendo puxado, atraído, né, para o centro do sol transcendental. O Harikata, nós já explicamos isso nas aulas passadas, né? A aula sobre Krishna, a aula sobre Hari é Deus, em sânscrito, né? Ouvir Harikata é como ouvir o eco da flauta transcendental do próprio Senhor. Ele não é aquele que está falando que está agindo sobre nós, né? É a perfeição da literatura védica, ou melhor, da literatura Vaishnava, pois há uma espécie de diferença, né? Dentro dos Vedas existe esta literatura que é mais alta do que todas, né?
que é a literatura Vaishnava, essa literatura entra pelos nossos ouvidos e causa esta espécie de relação de atração, de força de gravidade. Krishna é o sol transcendental, ele é aquele ao redor do qual tudo orbita. Então nós somos atraídos, quando nós começamos a entender do que se trata, a gente ouve uma vez, ouve duas vezes, acha interessante, tem uma hora que a gente fala, isso eu entendo, isso eu não acredito, né? Chega uma hora que essa força começa a puxar, né? Como num avião que quebra a janela, assim, todos os objetos começam a voar na nossa casa e começam a rodar ao redor da compreensão que nós temos dele, né? É literalmente uma atração gravitacional, né? Só que ela acontece dentro do nosso coração, né? E ela é muito forte, a gente tem que tomar cuidado para que as pessoas não estranhem, né? Para que nós não caiamos em fanatismos, né? Em tentar falar, tá, agora eu entendi, vou fazer tudo que está escrito aqui como se fosse uma receita. Existe também um bom senso, né? Krishna mesmo fala no começo do Bhagavad Gita que ele não deseja fanatismos, que o fanatismo não é vida devocional, né? Isso não significa que nós não estemos apaixonados. Isso não significa que nós não sentimos a força da atração com ele. Significa que nós não temos que agir como tolas crianças, né? Na qual na verdade agem de maneira infantil, né, dentro do processo, né? Nós temos que manter o nosso equilíbrio, a nossa tranquilidade, saber falar com os outros, né, sobre Krishna, né, entender qual é o ponto em que as pessoas estão, se elas já estão prontas, se elas não estão prontas, né? Como a gente explica sempre, o Ekadasi é a porta. Quando nós conseguimos explicar para as pessoas, né, que o Ekadasi é importante, nós já estamos abrindo a porta para que elas possam se aproximar de Krishna. Então, nossos amigos podem fazer um Ekadasi, 2 Ekadasis, né, em alguns meses de Ekadasi, né, alguma coisa desperta, pois o Ekadasi purifica o karma negativo e aumenta o karma piedoso e nos atrai a Krishna naturalmente, né? Então, às vezes nós não sabemos ainda falar de Krishna, e falaríamos de uma maneira assim pouco clara para os outros e causaríamos um efeito de estranhamento, né? Então o conselho é que nós expliquemos o Ekadasi como uma via de purificação do físico, da mente, da alma, etc. E às vezes as pessoas automaticamente, quando estiverem prontas, elas vão bater no nosso ombro e vão dizer assim, o que mais você tem para me dizer? Né? Muito bem. Então, nesse capítulo 12, nós vamos falar sobre Bhakti Yoga, né? Então nós estamos chegando agora no vivo da coisa, no processo para chegar até Krishna, né? Então nós já vamos repetir mais uma vez, nós falamos já no começo da aula. Qual é o objetivo, o que é que nós queremos alcançar? Amor puro por Deus, né? Em sânscrito, Krishna Prema. A palavra Prema não significa amor puro, né? Krishna Prema é o sentimento mais elevado, é a emoção mais elevada que a alma individual pode sentir e obter, né? É o raio de conexão, né, profundo, irreversível e total com as bênçãos da existência em sintonia com Deus, né? Então você imagina que Deus exista e que as almas o adorem. O que é que linka as almas a Deus? Krishna Prema, né? O amor puro por Deus. E esse é um sentimento que nós ainda não temos, pois Krishna Prema é tão forte que ela explode, o nosso corpo material não existiria, ele seria dissolvido por Krishna Prema. Nós vamos chegar, né, a êxtases ligeiramente menores no auge da nossa relação com Krishna. Nós vamos ter assim, né, digamos assim, níveis de êxtase, de compreensão que vão mudando de acordo com os anos de prática, com os anos de compreensão, com os anos de Mahamantra, com os anos de conexão com os Vaishnavas, né? E isso vai alterando o sabor do nosso amor por Deus, que vai subindo como uma escadaria de sentimentos, né? Muito bem. Então, nós falamos uma coisa também muito importante, a relação com os Vaishnavas,
né? Bhakti é fruto do cantar dos santos nomes e do processo de oferecer os alimentos, de seguir os princípios, etc. Isso vai florescendo e vai brotando em nós sentimentos novos, compreensões novas, maneiras diferentes de olhar para o mundo e para a vida, etc, etc, que alguns de vocês já estão experimentando, não é? Então, esse sentimento, ele acontece norteado pela presença dos Vaishnavas. Quem são os Vaishnavas? São aqueles que sabem que Deus é Krishna. Não é? Não são só aqueles que acreditam em Deus. Os Vaishnavas são aqueles que sabem quem é Deus e como atingi-lo, como chegar até Ele, como alcançar, né, a nossa relação e a presença, né, absoluta de Deus no futuro da nossa existência. Então, vamos supor, há pessoas que cantam o Mahamantra e ficam ricas. Há pessoas que cantam o Mahamantra e se sentem muito saudáveis. Há pessoas que cantam o Mahamantra para fazer meditação, né? Isso ainda não é Bhakti. O fruto que isso vai dar é riqueza, bem-estar, né? Uma série de coisas, mas ainda não é Krishna Prema o objetivo. Então que fique claro que aqueles que estão se aproximando de Krishna e querem chegar até Ele, né, estão se apaixonando por Deus, né, estão buscando a maior emoção e o maior prazer existencial, espiritual que existe, através dos Vaishnavas. Sem os Vaishnavas, as pessoas cantam o Mahamantra. Tem gente que fala, mas eu canto o Mahamantra desde criança. Muitas pessoas falam isso para mim. Isso é muito bom, mas ainda você não está indo em direção a Bhakti. No comentário desse capítulo 12, né, um comentário bastante indicado, bastante interessante. Ele diz assim, existe a caixa do correio, o universo, né? E existem as cartas que são colocadas dentro. Mas se você coloca uma carta que não tem endereço, que não tem mitente, que não tem selo, né, como é que ela vai chegar? Aonde ela vai chegar? Né? Ela está ali dentro da caixa, da caixa de correio, mas ela não tem como... ela não está, digamos assim, autorizada a se mover pelos mecanismos cósmicos que vão nos endereçar na direção correta, para o centro do infinito. Toda a realidade material é uma metáfora da nossa relação com Deus, inclusive cartas do correio. Tem gente que fala, nossa, mas que coisa simplória, Deus não tem burocracia. Então você não entendeu, se existe uma alma, né, como a nossa, personificando o planeta Terra, uma alma idêntica a você, personificando o planeta Terra, como é que não existiria uma hierarquia? Como é que não existiria uma burocracia dentro do universo material? O universo material poderia ser comparado a uma multinacional. Né? Quem é o Sr. Brahma? Né? O Sr. Brahma é o presidente da multinacional. Quem é o Sr. Shiva? Né? O Sr. Shiva é o maior acionário direto, é o dono da empresa. Né? Quem é Vishnu? Né? Vishnu é Krishna, ou seja, ele é Deus, ele já não é nem mais o dono da empresa, ele é Deus. Né? Quem é Krishna? Né? Krishna é a suprema personalidade de Deus, ele é o um absoluto. Ele é o dono de todas as multinacionais das existências. Né? É uma metáfora simplória, comercial, até não bonita, sim, é verdade. Mas ela nos faz compreender que existe uma ordem dentro da realidade material. Né? E os Vaishnavas, eles são descritos na literatura védica como os enfeites da árvore. Né? Você pensa numa árvore de Natal. Né? Eles são como os pendalhos, eles são como aquilo que o universo sem os Vaishnavas é uma máquina. O universo com os Vaishnavas é uma máquina cheia de joias. Né? E estes Vaishnavas estão em todos os mundos. Né? Os Vaishnavas estão em todos os mundos, em todas as realidades. Né? Muito bem. Então, os Vaishnavas, eles existem, aqueles que sabem quem é Deus, eles existem em todos os mundos dentro do universo material. E a presença deles é o que transforma o universo material em algo muito mais do que um simples útero, onde as almas estão experimentando viver, estão experimentando a existência. Pois eles vão nos reconectar. Né? Eles são os elevadores de diamantes que levam
pessoalmente, né, a pessoa dos grandes Vaishnavas, dos grandes acharyas, dos devotos puros, né, eles são as estruturas, os elevadores que vão nos levar para fora do universo material em direção a Deus, atravessando as nossas vidas futuras. Então, é através deles que nós nos conectamos ao processo de Bhakti e entendemos a diferença de cantar o Mahamantra fazendo Bhakti para obter Krishna Prema, amor puro por Deus, e a diferença de você cantar o Mahamantra aleatoriamente, assim, de maneira auspiciosa, é muito benéfico, a pessoa acumula karma positivo, mas ela ainda não está entrando nos elevadores, ela ainda não está se conectando com a forma através da qual nós vamos encarnando na matéria até alcançarmos a manifestação de Krishna e assim sairmos do universo relacional realizando nossa forma espiritual eterna, né? Então, eu espero que isso tenha ficado claro com essa explicação, né? Isso é o ponto culminante da existência absoluta. Krishna Prema. Êxtase amoroso, irreversível por Deus. É disso que as almas vão viver, né, durante a eternidade na qual elas já alcançaram, né, este nível de consciência. Certo? Aqueles que seguem este caminho supremo, está explicado na literatura védica, aos poucos adquirem qualidades divinas, né? O que são estas qualidades divinas? São as qualidades que Krishna tem. Nós vamos nos afinando, né, às qualidades que Krishna possui, aprendendo com os Vaishnavas que já possuem essas qualidades dentro da realidade material e que estão acima das qualidades dos semideuses, né? Então, sim, nós temos que honrar sempre, sermos gratos aos semideuses, ao Senhor Shiva, a Parvati Devi, né, a Mahamaya, ao Senhor Surya, ao Sol, a Prithvi Devi, a Terra, né, aos elementos da matéria e a todos os semideuses que estão proporcionando o corpo material, a atmosfera, as bênçãos dos alimentos, tudo isso está sendo produzido dentro do universo material pelas potências cósmicas, inclusive seus órgãos, né? A mente é produzida por Chandradeva, né, pelo semideus da Lua, né? A mente humana, a sua mente é produzida, ela é emanada e produzida para a humanidade no plano terrestre da Lua, pelo semideus responsável por este astro, né? A função da Lua, a Lua não é um mero asteroide. A Lua é a casa onde a mente de todos os seres vivos está sendo irradiada, aqui no nosso nível, dentro dessa faixa planetária onde nós vivemos, né? Então, as simplificações da ciência são realmente limitantes, se vocês podem entender, né? A Lua é a mente. E por que a nossa mente muda? Por que um dia nós entendemos uma coisa de uma outra maneira, outro dia nós entendemos uma outra coisa de outra maneira? A mudança das fases da Lua interfere nesse aspecto. E dependendo do lugar onde a Lua está no nosso mapa astrológico, né, há variações, né, do nosso sentimento, das nossas sensações, né? Por exemplo, há pessoas que têm uma influência forte da Lua na casa do trabalho. Elas vão trabalhar muito em períodos determinados, durante 15 dias, né, no crescimento da Lua, e vão diminuir a intensidade de trabalho, por exemplo, no período minguante, né? E a pessoa não vai saber, mas por que eu sou assim? Porque a Lua está numa casa, né, ela estava num lugar dentro do cosmos, quando a pessoa nasceu, que é relativa à energia ligada ao trabalho, por exemplo. Estou fazendo um exemplo bastante simples sobre a ação da Lua. Todos estes semideuses são honráveis, né? Nós temos que ser gratos a eles, respeitá-los sempre. Jamais um devoto de Deus é desrespeitoso em relação aos semideuses. Porém, isso não significa que nós tenhamos que adorá-los no altar ou com mantras, né? Por quê? Porque nós já estamos adorando a Suprema Personalidade de Deus, e no momento que você coloca água na raiz da árvore, todos os galhos da árvore
são nutridos por esta água. Então, no momento que nós cantamos o Mahamantra e adoramos a Suprema Personalidade de Deus, os semideuses sorriem para nós e nos liberam das dívidas de gratidão para com eles, pois nós já somos gratos ao Supremo. Não? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Krishna Prema, né, é algo que ainda os semideuses não desenvolveram, dependendo do caso. Né? Há alguns semideuses que já estão fazendo Bhakti, outros estão ainda empenhados nas suas funções e menos ocupados em Bhakti. Né? Então, há, digamos, momentos para a vida deles também, nas quais eles se dedicam mais a Krishna ou menos a Krishna. Né? Mas, assim, o que é mais honrado do que um semideus? Sejam bem-vindos. Hare Krishna. O que é mais honrado do que um semideus é um Vaishnava. Pois apesar de ele estar, por exemplo, na Terra na forma de um ser humano, né, ele já tem conhecimento pleno sobre o Absoluto e está transmitindo isso no nível em que ele está. Né? Então, os semideuses estão trabalhando para que o cosmos funcione, os Vaishnavas estão existindo dentro do cosmos para nos reconectar com a plataforma absoluta. Imaginem literalmente assim, estrelas, elevadores de diamantes. Estes são os grandes acharyas. E quem são estes Vaishnavas? Vocês vão aprender aos poucos a entender o que é um monge, o que é um pregador, o que é um sannyasi, né? Quais são os níveis de sannyasi que existem. Existem sannyasis, assim como devotos, né? Que são iniciantes, existem sannyasis que são que estão no nível intermediário, existem aqueles que estão em nível excelente, em nível puro, né? Que são os Vaishnavas puros. Então há uma hierarquia mesmo dentro do processo ao qual vocês estão se aproximando. Existe uma hierarquia específica dentro de Bhakti, certo? Então, às vezes, no começo, nós achamos que todos os devotos têm todo o conhecimento. Não é assim, né? Existem devotos neófitos, existem devotos intermediários, existem devotos avançados. Existem gurus também que estão nessas três categorias. Né? Então, nós vamos entendendo aos poucos as estruturas eternas. Essas estruturas estão sempre aqui. Ontem nós estávamos aqui no Rio de Janeiro e fomos até uma praça, né, onde havia um lindo lago. Né? No lago havia um pássaro sentado sobre uma pedra. Fora, no jardim, existia uma mulher que estava jogando pedaços de pão no lago. Né? Os peixes do lago, ela estava jogando pão e o pássaro ela estava tentando alcançar o pássaro, né? Como uma espécie de garça, né, pequena, e que estava em cima da pedra. Mas assim, muitas das migalhas caíam no lago e os peixes comiam. Né? Então, ela me lembrou os Vaishnavas, né? Ou o próprio Deus. Krishna está jogando, irradiando misericórdia para dentro do universo material, assim como uma boa senhora joga pedacinhos de pão na direção de um pássaro e na direção dos peixes. Os peixes dentro da água não sabem quem é que está jogando pão. Eles de vez em quando veem que comida chove do céu, cai na água. Eles não têm visão da mulher, da senhora. E vão ali abocanhar este pão. Né? Eles estão recebendo a misericórdia, mas eles ainda não sabem de onde ela está vindo. O pássaro que está em cima da pedra vê a senhora e tenta abocanhar o pão quando esta migalha está, com esse pedacinho de pão, esse naco de pão é atirado em direção a ele. Né? Então, com isso vocês podem entender a diferença entre as pessoas que já têm consciência de Krishna e as pessoas que recebem misericórdia de Deus de maneira completamente indireta, inconsciente. Elas não sabem da onde vem o pão, da onde vem o alimento, da onde vem a Shakti, a energia que está mantendo elas vivas. Elas não sabem que um Vaishnava
está existindo no mundo real e está atirando para o mundo real palavras perfeitas, significados perfeitos que limpam o nosso coração e a nossa consciência e nos fazem enxergar estas várias camadas da existência. O peixe não sabe que a senhora está lá, mas a senhora está lá. Ela sempre existiu em relação à vida do peixe. O peixe, quantas semanas tem? Quantos meses dura um peixe? Um ano? Não sei. Em quanto tempo um peixe atinge a idade adulta e abandona seu corpo? Há quantos anos aquela senhora existe? E há quantos anos ela vai lá e distribui pão? Não é? Então, vocês vão entender que Deus está sempre irradiando. Os Vaishnavas estão sempre irradiando misericórdia dentro do universo material. Mas quando nós começamos a estudar o Bhagavad Gita através das palavras destes gurus perfeitos, nós estamos como o pássaro, nós saímos do nível, da tona da água, da atmosfera da água, e já estamos enxergando quem é que está realmente distribuindo bênçãos na realidade material. Então, como esse capítulo fala sobre o processo de Bhakti, nós temos que falar sobre quem está distribuindo isso em nome de Deus na matéria. O Mahamantra é o pão, nesse caso. Mas a senhora bondosa que atira nacos de pão na água é o Vaishnava. As outras pessoas estão recebendo o eco disso dentro da matéria através de religiões provisórias, de ecos do eco da literatura védica, e assim por diante. Muito bem. Vamos voltar então ao Bhagavad Gita. Vamos ler o verso novamente que nós lemos da vez passada. Para aqueles cujas mentes, o verso 5, se eu não me engano, nós paramos aproximadamente nesse momento, nós tínhamos lido o verso 4, no qual Krishna dizia que controlando os vários sentidos, sendo equânime para com todos, as pessoas podem alcançá-lo. Vamos reler o verso 4. Aqueles que adoram plenamente... vamos continuar do verso 5, porque isso aqui já abre aquela discussão da parte pessoal de Deus ou não, e eu não quero voltar nesse aspecto agora. Para aqueles cujas mentes, o verso 5 do capítulo 12 do Gita, para aqueles cujas mentes estão apegadas ao aspecto impessoal e manifesto supremo, o progresso é muito problemático. Progredir nesta disciplina é sempre difícil para aqueles que estão corporificados. Nós já explicamos o porquê. É difícil você meditar na forma de Deus não qualitativa. E Krishna diz no verso 6, mas aqueles que me adoram, abandonando todas as atividades por mim, e isso não significa que nós não vamos mais agir. Krishna também já disse isso no Bhagavad Gita. Ninguém pode ficar sem agir. Nós precisamos comer, tomar banho, trabalhar, etc, etc. O que é abandonado é o desejo fruitivo independente, ou seja, o desejo de desfrutar do trabalho, do fruto do trabalho, da vida, de uma viagem, sem lembrar que Deus existe. Aqueles que não se afastam de sua devoção por mim, ocupando-se em serviço devocional e sempre meditando em mim, tendo fixado suas mentes em mim, ó filho de Pratá, a eles eu sou o pronto salvador do oceano de nascimentos e mortes. Através dos Vaishnavas, Krishna vem e nos resgata daqui. Aqui afirma-se explicitamente que os devotos têm imensa fortuna, pois o Senhor logo os salva da existência material. Então, no momento em que a alma se volta para Krishna conscientemente, ela não está mais cantando Mahamantra porque ela gosta da Índia, ou porque ela quer ganhar dinheiro, ou por outros aspectos. Ela canta o Mahamantra porque ela quer dar prazer a Deus e se comunicar com Ele. Então, naquele momento, Krishna vai se tornar, ele está prometendo isso no Bhagavad Gita. Deus não faz promessas em vão. Eu me torno o pronto salvador de tais almas, e do seu, digamos assim, da sua existência dentro do oceano de nascimentos e mortes. Então, a gente fez uma metáfora de uma senhora dando
pedaços de pães, né, para os peixes do lago. Assim Krishna está agindo conosco. O universo para ele é como um lago, né? Um lago de ilusões. Ele está fora desse universo material, olhando simultaneamente para todas as almas em suas formas de vida, né? E esperando o momento em que elas vão entender que elas não são peixes. Entendem essa metáfora? Deus está olhando para a bolha do universo material, né? Nós já dissemos que são 10 elevado a 60, o número de bolhas materiais que existem. Krishna está do lado de fora, sorrindo para todos nós, né? Esperando com que essas larvas, né, amadureçam e comecem a receber a misericórdia desse pedaço de pão que é lançado eternamente dentro da realidade material, né? E nutrida desse pedaço de pão, ela evolua, né, e nasça na forma do pássaro que está na pedra e comece a olhar para o Vaishnava que estava já eternamente derrubando, né, migalhas deste amor por Deus dentro da realidade material, raios de misericórdia, nutrimento real e efetivo para as almas. Então, né, nós vamos entender que Krishna vai se tornar o pronto salvador de cada um de nós, porque ele assim declara. Nada do que Deus declara pode ser revertido. Mas obviamente isso vai ter um tempo de maturação. Ele disse, eu vou lhe guiar rumo à perfeição. Isso não é uma coisa de 1, 2, 3 e já. Né? Isso é como uma dança, é como um sortilégio, é como um processo. Usa-se a palavra processo. Por que é que, por exemplo, nós, às vezes eu estava conversando com um senhor que aqui no templo veio ontem a uma aula e disse, eu tenho 75 anos. Eu descobri Krishna 5 anos atrás. Né? Então, aos 70, este senhor que está estudando os Vedas descobriu Deus. Por que é que nós temos estas faixas? O próprio Mahaprabhu e os Vaishnavas, às vezes, treinam outros aspectos. Por exemplo, alguém pode ser psicólogo, ou, digamos assim, um escritor, né? Ou coach. Hoje em dia existe essa nova profissão, de alguém que prepara pessoas. E a pessoa passa 40 anos da vida preparando pessoas, 50 anos da vida escrevendo livros, 60 anos ou 70 anos da vida como esse senhor sendo engenheiro. Há um momento em que Krishna diz, agora você manipulou e entendeu a matéria em certos aspectos e você vai recobrar a sua memória, né, e vai atingir consciência em relação a mim. Então tudo aquilo que nós treinamos antes vai ser colocado a serviço de Deus, né? Nós vamos usar a engenharia, né, a editoria, e aos poucos, quando nós realmente tivermos consciência, agir de maneira consciente. Por exemplo, mas o que um engenheiro pode fazer trabalhando numa empresa em relação a Krishna? Ele pode trabalhar em construir máquinas, lembrando de que o universo é uma máquina, né? É descrito nos Vedas como a máquina da existência material. E que toda a tecnologia, na verdade, provém das potências e da inteligência de Deus. Não é? Ele pode construir uma máquina para que ela seja perfeita a ponto de lembrar a qualquer pessoa que vê a máquina do motor que gerencia a realidade material e espiritual, Krishna. Não é? A sua consciência ela pode estar participando de qualquer tipo de trabalho, a não ser que ele seja um trabalho, digamos assim, ligado à ignorância. Uma pessoa que, digamos assim, tem um açougue. Aí é caso de, aos poucos, né, o devoto que está nessa posição, orar e pedir para Krishna uma transformação do próprio nível de trabalho, pois assassinar vacas não é algo que possa nos lembrar Deus, né? Mas mesmo assim, mesmo vamos supor que uma pessoa esteja nessa posição e ela atinge a um determinado ponto da vida dela, no meio da vida dela, ou num momento avançado da vida, a consciência de que aquilo não está em sintonia perfeita com Krishna, mas ela está obtendo consciência de Deus, né? Ela vai arranjar uma maneira para se sintonizar através desse processo. Por que Deus nos dá 100 anos? Porque é um processo viver.
Por que o nenê demora 9 meses para nascer e não nasce em 9 minutos? Porque a mãe e o pai vão se acostumar, o corpo da criança vai nascer a toda uma transformação, uma metamorfose que vai acontecer na matéria, passo a passo, que vai corresponder a um processo de conscientização destes pais em relação ao papel de terem filhos. Não é? Ou, por exemplo, uma pessoa resolve adotar crianças, o processo burocrático também da adoção vai responsabilizar aquela pessoa em relação aos filhos. Né? Porém, nós já explicamos que a relação com Deus ela é muito maior que a relação que a alma tem com o pai e com o filho. Né? Por quê? Porque ela é eterna. Você não é eternamente pai daquela alma, pois aquela alma não foi produzida por você. Né? Você não se responsabilizou pela alma. Krishna é o responsável pela evolução da alma de todos que existem. Né? É Deus que faz, que irradia essa misericórdia motivada. Nós somos responsáveis parciais, temporários, pelas nossas relações humanas. Né? Mas isso está abaixo da nossa consciência de relação com Deus. Às vezes há pessoas que falam, muito bem, os Vedas dizem que eu tenho que ter respeito pelos meus pais, mas meu pai não quer que eu cante o Mahamantra, não quer que eu leia o Bhagavad Gita. Mas seu pai não tem jurisdição, seu filho não tem jurisdição, né, sobre o que diz respeito à sua relação eterna com Deus, pois ele é seu filho temporariamente. Ele cumpre esse papel, é um acordo temporário, como quando você vai ficar hospedado num hotel. Enquanto você está no hotel, há regras mútuas entre o hóspede, direitos e deveres entre o hóspede e o anfitrião, e o dono do hotel, não é? Mas isso é temporário. O dono do hotel não pode falar para você, olha, eu quero que você corte o cabelo bem curtinho, né? Ou que você nunca mais use roupas dessa cor. Ele não tem essa jurisdição sobre a sua vida. Não é? Então nós temos que entender que há âmbitos materiais que têm suas limitações e que a nossa relação com Deus é ilimitada. Muito bem. Então, Krishna disse isso, que ele vai se prontificar a nos retirar desta bolha, desta piscina, deste lago, deste oceano de nascimentos e mortes. Então, o Senhor Supremo só pode ser apreciado através do serviço devocional. Então, quando nós começamos a encarar a vida como algo para servir a Deus, nós já explicamos isso. Eu não tomo banho mais para ficar limpo, eu tomo banho porque um devoto de Krishna está sempre limpo. Porque Krishna vai ficar contente se eu estiver limpo e cheirando bem. Então, essa pessoa deve ser plenamente devotada e se fixar a mente em Krishna. Isso não significa que a pessoa vai parar de agir, gente, pelo amor de Deus. Ninguém está dizendo para você subir em cima da montanha e parar de pensar e de trabalhar e de se comunicar. Não é esse o processo. Isso é uma simplificação, né, do processo visto do ponto de vista dos ocidentais, que imaginam que a inação seja realmente o fim das atividades físicas. Mas isso não é possível, né? Sim, existem yogis que fazem isso, é verdade. Mas geralmente eles não estão fazendo bhakti, eles estão buscando consciência, entender os mecanismos do universo, né? Se sintonizar com o semideus Brahma, né? Compreender determinados aspectos, obter poderes místicos, né? Controlar a própria mente, sem devoção. Né? Com devoção você vai controlar sua mente também através da meditação, se você achar que isso é necessário, mas você vai meditar através do conhecimento e não no vazio mais, como nós já explicamos. Muito bem. Então, deve-se trabalhar só para Krishna. Não importa a espécie de trabalho que alguém se ocupa, mas esse trabalho deve ser feito só para Krishna. Krishna se torna o motivo pelo qual nós ganhamos Lakshmi, nós ganhamos bênçãos econômicas. Este é o serviço devocional exemplar. Então eu vou repetir, não importa a espécie de trabalho que alguém se ocupa, mas esse trabalho deve ser feito só para Deus. Este é o serviço devocional exemplar. A única conquista que o devoto deseja é agradar a suprema personalidade de Deus. Na verdade, Bhakti tem um aspecto simples.
A missão de sua vida é agradar a Krishna, tal qual Arjuna na batalha de Kurukshetra. Nós podemos sacrificar os desejos internos em prol da satisfação de Deus. Isso não significa que você não vai comprar um carro novo. Isso significa que você vai comprar um carro novo para você ir até onde os Vaishnavas estão dando aula sobre Krishna. Ou você vai buscar o Vaishnava no aeroporto. Ou você vai transportar Bhagavad Gitas, ou você vai transportar seus amigos devotos. Ou você vai colocar uma pessoa no banco do carro e vai colocar para tocar um CD que canta música de Krishna, mas como você sabe que a pessoa ainda não está pronta para ouvir, por exemplo, você vai deixar que a música se comunique inconscientemente com aquela pessoa. De alguma maneira, a gente encontra um modo de se conectar com Deus secretamente em todos os momentos. Isso é Bhakti. Então, o capítulo 12, verso 6, significado, segundo parágrafo. No final do segundo parágrafo ele diz: o processo é muito simples. O devoto deve zelar por sua ocupação e ao mesmo tempo cantar Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Está escrito aqui. Este cantar transcendental conduz o devoto à personalidade de Deus. Nesta passagem, o Senhor Supremo promete que ele logo vai livrar do oceano da existência material o devoto que adota essa ocupação. Aqueles que estão avançados na prática de yoga podem, através do processo de yoga e de acordo com seu próprio desejo, transferir a alma, ou seja, ele está explicando que os grandes yogis podem desejar nascer em diferentes planetas, em diferentes realidades materiais, esses que subiram na montanha, e tentaram controlar a mente, descobriram todas as realidades que existem dentro do universo material. Eles vão meditar no universo e vão, digamos assim, através dessa meditação, decifrar os mundos, tudo que está existindo, o Sol, as nuvens, os planetas, as estrelas. Eles vão entrar nessas realidades com a mente, pois a mente se comunica com o universo, como nós explicamos na aula Universo Consciente. E vão desejar nascer em determinadas realidades. Então eles vão transferir a alma para qualquer planeta que lhes interesse. Ao passo que os outros aproveitam-se da oportunidade de viver de outras maneiras. Porém, quanto ao devoto, aqui se afirma claramente que o próprio Senhor o leva. O devoto não precisa esperar até ficar muito experiente mentalmente para se transferir à realidade espiritual, pois é Krishna que vai resgatar esta pessoa, tornando essa pessoa perfeita dia após dia, através do contato que ela vai ter com a literatura védica, com a literatura dos Vaishnavas, que está acima da literatura védica, e com o comportamento destes Vaishnavas, desses devotos puros. Então, o devoto não precisa praticar Ashtanga Yoga para transferir sua alma à realidade espiritual. Ashtanga Yoga serve para transferir a alma aos mundos superiores dentro do universo. Isso não é espiritual. Já explicamos que os planetas celestiais dentro do universo material não são planetas espirituais. Ninguém aqui dentro consegue chegar, nem os semideuses, aos mundos espirituais. Eles são não materiais, eles não estão aqui dentro. Eles não andam de nave para lá e para cá. O próprio Senhor Supremo assume esta responsabilidade. Aqui, Krishna é bem claro ao afirmar que ele mesmo se torna o libertador. Uma criança recebe de seus pais toda a atenção e por isso sua posição é segura. De modo semelhante, o devoto não precisa entregar-se à prática de yoga para se transferir a outros planetas. Ao contrário, o Senhor Supremo, por sua grande misericórdia, vem imediatamente montado em seu pássaro transcendental, e logo livra o devoto das ignorâncias que o prendem à existência material. Quando um homem cai no oceano, embora possa lutar muito arduamente e possa ser excelente nadador, ele sozinho, no meio do oceano inteiro, não pode se salvar. Mas se alguém vem e o tira da água, então ele é facilmente resgatado.
Da mesma forma, o Senhor tira o devoto dessa existência material. Tudo o que alguém precisa fazer é praticar o simples processo da consciência de Krishna e ocupar-se em serviço devocional pleno. Oferecer o alimento, cantar o Mahamantra, ouvir os bhajans, ler sobre Krishna, comer o alimento. Você serve a Deus, já expliquei isso, comendo o alimento oferecido a Krishna. Os seus prazeres se tornam serviço. Qualquer homem inteligente deve dar sempre preferência ao processo do serviço devocional e não a nenhum outro método. Por quê? Porque qualquer outro método, mesmo que seja assim de meditação, que não tenha Deus no meio, que não tenha Krishna, claramente indicado como Krishna, pois quem é Deus? Quem é a mulher que está fora do lago? O peixe não sabe quem é a mulher que está jogando pão na água, mas ela tem um nome. Ela tem uma identidade, é aquela senhora carioca que vai até a praça tal e joga pão para os peixes. Quem é Deus? Krishna irradia a misericórdia. E a alma, quando se torna consciente disso, ela está praticando Bhakti. Então, nós vamos agora passar para o verso número 8. Fixa tua mente em mim, a suprema personalidade de Deus, e ocupa tua inteligência em mim. Assim não haverá dúvida alguma de que viverás sempre em mim. Os Vaishnavas oram constantemente para que eles tenham sempre consciência de Krishna, ou seja, eles não estão interessados em sair do universo material. Os grandes Mahabhagavatas, Maha significa maior, Mahamantra, mantra maior. O grande Mahabhagavata, Bhagavata significa devoto, ele não ora para sair daqui, ele ora para não perder a consciência, a memória de que Krishna é Deus vida após vida. Então, no processo devocional, está descrito que nós, que nascemos aqui no Ocidente, vamos nascer em famílias de pessoas que são conscientes de Krishna. Então, nós quando nascermos na próxima vida, nossos pais vão nos dizer o nome de Deus. Nós não vamos ter o choque ou a grata surpresa de descobrir que Deus tem uma personalidade. Nós vamos já nascer conhecendo o nome, a aparência e o nome, a identidade da moça que joga pão na água. Entendem? De novo, estou fazendo essa metáfora. Eu vi aqui no Rio de Janeiro ontem uma senhora jogando pão na água, os pássaros que estavam nas pedras comiam o pão, os peixes também. Os peixes não viam a senhora. Então essa é a inconsciência de quem está jogando o alimento para eles, né? Isso a gente está fazendo uma metáfora das pessoas que têm inconsciência da identidade, da personalidade, da forma eterna do absoluto. Shri Krishna Govinda. Né? Muito bem, então Krishna vai continuar. Meu querido Arjuna, ó conquistador de riquezas, né? Se não podes fixar tua mente em mim sem te desviares, então segue os princípios reguladores que fazem parte de Bhakti Yoga. Desenvolve deste modo um desejo de me alcançar. O que ele está dizendo? Né? Ele está dizendo, tá bom, tem pessoas que têm dificuldade em pensar em mim o tempo todo. Mas existem outros processos, digamos assim, mais mecânicos de Bhakti, que vão despertar este aspecto. Então, nós vamos ficar sabendo quais são estes processos. Vamos ler aqui. Bhakti Yoga é a purificação dos sentidos. Atualmente, na existência material, os sentidos estão impuros, estando ocupados com o mero gozo material, relativos a estes sentidos, ou seja, as pessoas gozam de olhar para uma bela paisagem. Só que elas não estão lembrando, quando elas olham para aquela paisagem, de que Deus, Krishna, concebe o tamanho do ar, a medida do céu, a forma das árvores, o desenho das flores, o canto dos pássaros. Elas estão gozando da paisagem sem ter consciência de compreender de onde vem a paisagem. Isso é imperfeito. Você fala, nossa, mas olhar para a paisagem pode ser algo impuro? Sim, porque você não tem consciência de que a paisagem é a decoração do que está em volta de Deus, porque Ele assim deseja que seja. Ele tem consciência do que é bonito, do que é apropriado, né? E inventa terra,
perfumada, pedras, inventa plantas para crescerem na pedra, na terra, musgos que cobrem as rochas, né? Flores, frutas, os pássaros, os insetos. Ele vai decorar o absoluto, o infinito, com diferentes aspectos, criando as diferentes naturezas materiais, né, e espirituais. Então, se você olha para a natureza e acha a natureza bonita, tá ótimo, é melhor do que ficar assistindo filme de violência, é óbvio. Fazendo explicações bem simples. Mas isso está abaixo de você olhar para a mesma natureza e sorrir para Krishna, dizendo, nossa, como você faz coisas lindas, como é bonito aqui, Krishna. Você está falando com ele, com o autor do quadro que você está assistindo. Uma coisa é você achar que quadro bonito, mas você não sabe nem quem foi que pintou. Outra coisa é você conversar com o grande artista e dizer, olha, Shri Krishna Govinda, né? Von Krishna, né? Tem o Van Gogh, eu estou brincando agora com o Von Krishna, Van Krishna. Mas Von Krishna, né, significa de Krishna, então por isso que eu brinquei dessa maneira. Então olha, artista Von Krishna, que lindo que é o mundo material. Como é bonito o sol. Como deve ser mais bonito ainda o mundo espiritual. Nossa, eu não consigo nem imaginar. É aqui que muda tudo. Entendem? É aqui que não há mais o aspecto da impureza. Você enxerga Deus, mesmo vendo a natureza. Aí sim a natureza está relacionada com ele. Você sabe quem foi que fez. E você sabe por que ele fez o sol, o que é o caráter do sol. Por que o sol é dourado? Porque a energia personificada de Deus Radharani, o corpo transcendental de Deus no seu aspecto feminino é dourado. E ela é a Shakti, ela é a energia interna de Deus. Por que que o céu é azul? Já pensou que terror se o céu fosse vermelho? Nós estaríamos com dor de cabeça 24 horas por dia. Né? As cores das coisas, elas são específicas. O oceano não poderia ser de outra cor. A nuvem não poderia ser de outra cor. E cada uma destas cores corresponde a uma verdade espiritual. Krishna é descrito como sendo de um azul indefinível, inexistente dentro da matéria. Radharani é a energia de Deus dourada. Então o que é o sol dourado no meio do infinito azul indefinível? O céu já são uma metáfora de Radha e Krishna. O céu é material, existe um céu transcendental além deste céu material. O Sócrates dizia, a luz do sol que nos ilumina é como uma fogueira. E a verdade está do outro lado da caverna, o universo é como uma caverna. Sim, uma gigantesca caverna, uma bolha de ilusão. Do outro lado existem Radha e Krishna, nas suas formas transcendentais, com suas qualidades transcendentais. E do lado de cá, tudo é uma metáfora, tudo é um segredo que esconde Krishna e Radha, o divino casal. E que simultaneamente revela o divino casal para aqueles que têm a sorte de ouvir as explicações dos grandes Vaishnavas. Então, com isso nós vamos terminar a aula. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Agradeço a todos vocês.